Bom dia crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus! Vamos começar mais uma aulinha, né? Oh, graças a Deus! Estamos chegando agora já, né? Hoje, já novembro, não é? Que coisa boa, né? De pensar. Hoje já é segundo domingo, não é? De novembro. Logo, logo vamos chegar em dezembro. Então vamos nos animar e vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Amém, crianças? Vamos então começar a nossa aulinha hoje. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. E vamos orar. Ó maravilhoso Deus, ó Pai que está nos céus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá, o dia do Senhor. Obrigada, meu Deus, pela semana que passou e porque até aqui o Senhor nos abençoou, nos ajudou. Abençoa a nossa aula hoje, cuida de cada criança, ó Pai, que está ouvindo a Tua palavra nesse momento. Protege, livra-as do mal e nos dê hoje uma boa aula, Senhor. Oramos tudo com gratidão. No nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus, não é? Graças a Deus, porque é tão bom poder estar estudando a palavra de Deus. Vamos cantar uma música hoje? Uma música de adoração ao Senhor, não é? Vocês já conhecem bem essa música e nós vamos cantar. Tão grande é meu Deus é tão grande. Cante comigo. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão bom saber, não é, crianças, que o nosso Deus é um Deus tão grande, todo-poderoso, criou todas as coisas para o nosso bem-estar e nos criou com grande amor, não é? Graças a Deus. Quando Ele criou você, não é? Ele criou você com tanto amor. Deus ama tanto você. Ó, crianças, o amor de Deus é tão grande, não é? Que pode alcançar o mais pior dos pecadores. O Senhor Deus pode alcançar. Graças a Deus. Ó, crianças, estamos estudando sobre a Bíblia, não é? E essa é a nossa música oficial, o livro companheiro. Você já aprendeu? Ainda não? Então vamos aprender, vamos aprender. Logo, logo nós vamos mudar, não é? Então, essa é a nossa música oficial para a nossa série de lições. Vamos estar aprendendo. Vamos cantar? Bíblia, meu livro. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Amém, crianças? A Bíblia é seu livro companheiro? Oh, espero que sim. Espero que você está aprendendo da palavra de Deus e guardando no coração cada dia esta palavra preciosa, não é? A Bíblia, o livro de Deus. Vamos cantar também um que nós estamos aprendendo, não é? Creio que vocês também já aprenderam essa música. Fala
do nosso tesouro. A Bíblia é o nosso maior tesouro, não é, crianças? É nela que nós aprendemos. Tanto nos ensina sobre Deus e sobre tudo que Deus quer que nós aprendamos, não é verdade? Então, é o maior tesouro. Por isso nós vamos cantar, eu tenho um grande tesouro. Vamos cantar? Cante comigo. Eu tenho um grande tesouro, tesouro dado por Deus, e sempre andamos juntinhos, minha Bíblia e eu. Eu tenho um bondoso mestre que dia a dia conduz o meu andar vacilante pela sua luz. Graças a Deus, né? Pelo nosso mestre querido, nosso Jesus, que nos guia, não é? Nos dirige nessa vida. Oh, como é tão bom andar sempre com Jesus ao nosso lado, nos guiando e mostrando o caminho. Ah, coisa boa, não é? Só Jesus pode fazer isso. Então, hoje nós temos uma história, não é? Uma lição mesmo, que está na palavra de Deus, e vamos aprender de alguém, não é? Alguém que queria tanto ser feliz, e será que ele conseguiu? Será, crianças, que ele conseguiu ser feliz? Vamos ver o que ele fez e se ele ficou feliz. Então, essa musiquinha diz, ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas fazer o quê? Ouvir e obedecer. É necessário, crianças, ouvir e depois obedecer. Se nós queremos ser felizes, precisamos ouvir a palavra e depois obedecer. É muito importante. Então, essa música diz assim, escute. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Isso mesmo, você quer ser feliz? Quer mesmo? Então, obedeça. Obedeça o que diz na palavra de Deus. É só assim, crianças, que nós podemos ser felizes, não é? Fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Ó, crianças, vocês já aprenderam 2 versículos. Qual foi o nosso último versículo? Falando sempre da Bíblia, a palavra de Deus. Estão lembrando? Salmo 119, 89. O que é que diz lá? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Olha, já aprendemos esse pedacinho 2 semanas, né? Com esse pedacinho. Salmo 119, 89. Hoje nós temos outro pedacinho na palavra de Deus. E nós, crianças, já estamos aprendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A palavra viva, a palavra eterna. E hoje o nosso pedacinho está lá no Antigo Testamento. Oh, nós temos aprendido que a Bíblia está dividida em 2 partes, não é verdade? A primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo Testamento. O nosso primeiro pedacinho que aprendemos foi na segunda parte, não é? No Novo Testamento, 2 Timóteo 3,16. E depois aprendemos o segundo pedacinho, que foi lá no Antigo Testamento, não é? Salmo 119, 89. E hoje, o nosso terceiro pedacinho também é no Antigo Testamento, lá no livro de Salmo também, crianças. Eu vou ler aqui na Bíblia e você vai ficar aí ouvindo, prestando atenção, para que você, não é, entenda o que a palavra de Deus diz. Escuta, Salmo 119, versículo 11. Hoje, o Salmo, né, é o mesmo do nosso pedacinho anterior. Vocês estão lembrando? O Salmo 119, 89. Mas hoje é Salmo 119, versículo 11. Escute o que diz na Bíblia. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Olha, crianças, o que a palavra de Deus diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou guardo no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Ah, crianças, quando você está lutando contra si mesmo, não é? Você usa armas, não é verdade? Está lutando e você quer usar alguma arma. Ah, crianças, mas quando você luta contra o pecado, qual é a arma que você tem que usar? A Bíblia, isso mesmo, a palavra de Deus. Essa que nos ajuda, crianças, a lutar e vencer o pecado. E para a gente vencer o pecado, precisa guardar, esconder no coração a palavra de Deus. É só assim que a gente tem vitória e não vai ficar pecando contra Deus. Quando a gente guarda, esconde a sua palavra no nosso coração. Então nós vamos aprender o nosso pedacinho, tá certo? Que está aqui. Eu quero que vocês possam repetir primeiramente, né, o nosso endereço, que é o livro de Salmo, Salmo 119, e o versículo hoje é o versículo 11. Então, Salmo 119, versículo 11, que diz o quê? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista falou assim: guardo no coração, ou escondi no meu coração a tua palavra, não é? Para quê? Que a gente esconde a palavra de Deus no nosso coração, que a gente guarda a palavra de Deus no coração, para quê? Para não pecar contra Deus, para não fazer coisas erradas, crianças. Quando você não guarda a palavra de Deus, você esquece da palavra de Deus, então você sai fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E certamente o Senhor fica muito triste, porque o Senhor ama você tanto, mas Ele não ama as coisas erradas, não é? Que você faz. Então, crianças, nós precisamos lembrar sempre de fazer aquilo que agrada a Deus. E assim vamos estar guardando a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Vamos falar mais uma vezinha? Mais uma vezinha. Todo mundo pode aprender esse, não é? Tão fácil, tão curtinho, as palavras fáceis de falar. Então, qualquer criancinha pode aprender. Vamos lá? Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Como sempre eu falo, estudem, estudem durante a semana esse pedacinho. Semana que vem é o mesmo pedacinho. Então, você tem essa semana todinha e a outra para decorar bem bonito esse nosso versículo. Depois você pode falar para os seus pais, você pode falar para os seus professores na escola, você pode falar para os seus coleguinhas, não é verdade? Você vai decorando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no coração e assim vai dar certo. Você vai ter vitória. Ah, que coisa boa, não é, crianças? Quando nós podemos ter vitória na nossa vida diária. Então vamos cantar mais uma vezinha antes da nossa lição, a nossa música que aprendemos hoje, não é? Ah, eu quero que você cante com muita alegria, tá certo? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Isso mesmo, crianças. Então, vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. Ah, crianças, hoje nós vamos aprender mais uma lição linda, não é? Da palavra de Deus. Mas antes, crianças, eu quero fazer uma pergunta para você. Crianças, quando você chega assim, lá na sua casa, e fala para o seu pai: pai, eu preciso R$ 100. Tenho que fazer uma tarefa lá na escola e preciso R$ 100 para comprar o que precisa. Será que seu pai vai ficar tão feliz? Será que ele vai olhar para você como? Você nem pediu da maneira certa, não é?
Crianças, você foi ensinado. Talvez seu pai, sua mãe tenha ensinado a você que quando a gente vai pedir alguma coisa, pede sempre, por favor, não é verdade? E depois que a gente recebe, a gente sempre tem que dizer o quê? Ou deve dizer o quê? Obrigado. Agradeço, não é? Isso é gentileza, isso é educação. E certamente seus pais, eles criam vocês dando educação. Então, crianças, aquele rapazinho, ele chegou e ele falou desse jeito: pai, eu preciso do dinheiro. Já pensou, crianças, que isso é maneira de falar? Quando você precisa de algum dinheiro para fazer alguma coisa na escola, comprar um material para fazer uma tarefa, você tem que chegar para o seu pai amigavelmente e dizer: papai, tem uma coisa para falar para o senhor. E o pai vai dizer: o que foi, meu filho? O que foi, minha filha? Então você vai dizer: pai, estou precisando de R$ 100 lá na escola para fazer a tarefa, comprar o material. Por favor, paizinho, o senhor poderia me dar esse dinheiro? E então o seu pai vai providenciar, não é verdade? E depois que ele providencia, que ele dá para você, o que você deve dizer para ele? Ô papai, obrigado, papai. Eu agradeço que o senhor foi tão gentil e me abençoou. É assim, crianças, que temos que fazer. Mas aquele rapazinho não queria saber disso, não. Sabe, crianças, ele foi ensinado, ele foi bem ensinado pelo seu pai. Como que devia falar com o pai, como que devia falar com os mais velhos, como tinha que mostrar educado. Mas aquele rapazinho era um rapazinho complicado, rebelde. Ele não queria obedecer às ordens. Crianças, aquele rapazinho vivia com seu pai numa casa muito bonita, era uma mansão, uma casa muito cheia de coisas, de bens. O seu pai era rico, fazendeiro, sua casa era uma mansão, tinha tudo o que o filho queria. Mas ainda assim, o filho não estava tão feliz, sabe? Cada vez, porque esse pai, ele era um homem que amava a Deus, ele era um homem cristão, e ele tinha seus 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais velho estava sempre ali, junto com o pai cada vez, ele pegava a sua Bíblia. Nós já vimos, né, crianças, que a Bíblia, naquela época, ela não era como hoje, não é? Hoje nós temos a Bíblia na forma de um livro. Naquela época a Bíblia era na forma de um rolo. E o pai sempre, todos os dias, pegava ali o rolo da lei e ele queria ler para os seus filhos, não é? Sempre ensinando o caminho melhor, sempre ensinando a palavra de Deus, sempre ensinando o que agradava a Deus e que não agradava a Deus. Os filhos estavam aprendendo. O mais velho estava bem ouvindo, mas o mais novo era tão rebelde. Ele não queria muito, crianças, estar ouvindo as coisas de Deus, não. Ele preferia fazer outras coisas do que ouvir as coisas de Deus. E nós sabemos, né, crianças, que quando qualquer pessoa, não precisa ser só aquele rapazinho, não precisa ser só qualquer criança, cada pessoa deve ouvir a palavra de Deus e deve obedecer, fazer o que agrada ao Senhor. Porque quando a gente deixa de ouvir e de obedecer o que a Bíblia ensina, nós estamos fazendo coisas erradas e começamos a afastar de Deus. Começa então a mentira, a desobediência, todas aquelas coisas que não agradam a Deus, que a Bíblia chama de pecado e que dá tristeza, não é? Tanto dá tristeza a Deus, o nosso Deus, como também dá tristeza a nós mesmos. É, crianças, quando a gente faz aquela coisa errada, depois a gente fica triste, não é? O coração fica tão sujo, fica tudo tão difícil. Aqui nós podemos lembrar, não é? Que Deus, ele falou na sua palavra, que Jesus é o caminho que mostra, que dá luz. E Jesus, ele veio para nos tirar das trevas. E o que é trevas? Trevas é a escuridão. Quando você está andando em trevas, você está andando na escuridão. Não tem a luz. Mas quando você conhece Jesus, a Bíblia diz que Jesus é a luz,
que ilumina o nosso caminho, que nos ajuda a fazer aquilo que agrada a Deus. Então, crianças, aquele rapaz tão rebelde não queria mesmo ouvir as coisas boas que o pai estava ensinando. Ele estava sempre rebelde, ele não queria mais ficar ali na casa. Ele estava cansado de estar todos os dias. O pai fazia aquele culto doméstico, não é? Falava de Deus, amava a Deus, glorificava, exaltava, agradecia ao Senhor pelo dia, pela vida, pelas bênçãos, pela comida. E o filho mais novo não estava gostando nada disso, porque ele queria mesmo ir para a rua, ele queria mesmo ir para distante do pai, fazer o que ele queria, fazer o que ele bem estava pensando. Chegou um dia que, enquanto o pai estava ali lendo a palavra, não é? Trazendo à memória as coisas boas de Deus, o filho já estava tão rebelde, e quando terminou aquele culto, já tinha um tempo, né? Que ele estava só pedindo ao pai: ó pai, eu preciso que o Senhor me dê a minha parte da minha herança, eu quero que o Senhor me dê a minha parte da minha herança. O pai fazia que não estava escutando, né? O pai ia só dando uma desculpa, porque o pai não queria que o filho fosse para longe dele. Ele tinha tudo ali naquela casa. O que faltava a ele? Faltava nada, crianças. Ele tinha tudo. E então, o pai estava protelando, demorando, né? Para escutar o que ele estava falando, mas ele sempre falava. E chegou aquele dia que ele ficou muito rebelde, ficou muito zangado, e ele falou para seu pai, com muita rebeldia, muito zangado. Olha só, crianças, o que ele falou para seu pai naquele dia, bem depois que terminou o culto, não é? Ele chegou e ele falou com muita rebeldia para o seu pai. Escuta, ele disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Dá-me a parte da fazenda, dos bens que me cabe. Porque eu quero ir embora. Eu quero ir para longe daqui. O pai ficou até assustado. Filho, o que é que está te faltando aqui? Você tem tudo, meu filho. Tem quem te serve, os empregados para te servir. Tem comida a hora que você quer. Tem roupa, tem dinheiro. O que mais que você quer, filho? Ah, meu pai, quero ir para longe, bem para longe daqui. Me dê a parte da fazenda. Ele nem pediu por favor, crianças. Tá vendo? E quando o pai deu, ele nem sequer agradeceu. Ele só queria pegar a parte dele para ir bem para longe. E aqui a Bíblia diz que o pai, não é? Certamente já tinha conversado muitas vezes, fingindo que não tinha ouvido, mas naquele dia o pai já estava cansado de tanto ouvir. Ele pediu a parte da fazenda, a parte da sua herança. E então o pai repartiu. Diz aqui, ó, e o pai repartiu por eles a fazenda. Quando o pai repartiu, deu a sua parte, ele foi juntando tudo que era seu, ele foi juntando sua roupa, ele foi juntando tudo que ele queria levar. E a Bíblia diz que poucos dias depois, esse filho mais novo, que tinha juntado tudo que era dele, partiu com a sua herança. Partiu para uma terra bem longe. Crianças, ele não foi assim para outra cidade no mesmo país, não. Ele não foi para um lugar que fosse bem pertinho, onde o pai até pudesse um dia ir achá-lo. Não, crianças. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. Ele foi bem para longe, talvez para outro país. Ó, crianças, ele queria ir tão longe do pai, porque ele não queria que ninguém ficasse no seu ouvido, né? Falando o que ele tinha que fazer. Ele estava pronto para querer fazer sua própria vontade. Então ele resolveu ir para longe, fazer o que ele bem quisesse, achando ele que agora ele ia gozar a vida, que agora que ele ia ser feliz, né? Bem longe do pai e do seu irmão mais velho. E assim, crianças, ele foi. Oh, que tristeza. A Bíblia diz, né, que o pai, ele deu. Ele deu dinheiro, ele deu certamente uma sacola cheia de ouro, não é? Prata, tudo aquilo que tinha muito valor. Ele entregou para o seu filho. E o filho nem sequer disse obrigado ao pai. Depois que tinha tudo, crianças, ele juntou tudo que era seu. Ele saiu. Olha, ele levantou o seu nariz
E foi, ó, andando, crianças, que ele nem olhou para trás. Ele foi todo cheio de si, todo arrogante, tá vendo? E o pai, que amava tanto seu filho, ele ficou lá, olhando o filho partir. Certamente os empregados ficaram olhando também, até seu irmão mais velho, todos ficaram olhando e perguntando para si mesmo: para onde vai esse rapaz? Para onde vai esse jovem, tão jovem, sem saber o que vai fazer com tanto dinheiro? Ó, crianças, eles ficaram preocupados, ficaram pensativos, porque amavam o jovem. Mas o jovem não estava preocupado. Ele só queria ir longe. E dizendo ele que ele ia gozar a vida, que ele ia ser feliz, que agora sim ele ia fazer tudo o que ele queria e ele ia ser muito feliz. E a Bíblia diz que ele foi. Foi para aquela terra longínqua, onde o pai e crianças nem sabiam onde eles estavam. Ninguém sabia onde ele estava, mas ele foi. E nós lemos aqui na Bíblia, né? Que ele foi, e lá, crianças, naquela terra que ele chegou bem longe, ele começou a desperdiçar tudo que o pai tinha lhe dado, não é? Crianças, logo ele encontrou muitos amigos. Ah, os seus amigos, né? Amigos, os jovens da sua idade, quando viram que aquele rapaz tinha dinheiro, ele tinha muita riqueza, eles logo vieram. Todos queriam ser amigos, sim, porque ele tinha bastante dinheiro. E a Bíblia diz que ele foi gastando, crianças. Ele foi gastando todo o seu dinheiro, sem nem se preocupar quanto tinha naquela sacola, quanto ainda restava. Ele só queria gastar. Ele conseguiu tantos amigos, crianças, que não eram verdadeiros amigos, né? A Bíblia diz, ó, que ele começou a gastar o seu dinheiro vivendo uma vida de pecado. Ele estava vivendo, crianças, uma vida fazendo tudo o que não agradava a Deus. Oh, que tristeza, crianças, quando a pessoa está vivendo aquela vida longe de Deus, achando que está sendo feliz e fazendo tudo o que quer fazer, mas na verdade, Deus não está se agradando. Está assim na sua vida? Você está fazendo tudo o que você quer, sem nem obedecer seus pais, sem nem obedecer aos mais velhos, seus professores. Você está fazendo a sua própria vontade, fazendo aquilo que você acha que é bom e sem nem pensar em Deus? Ó, crianças, cuidado, porque a Bíblia diz que não era somente aquele jovem, não é? Que estava lá, vivendo no pecado. Não era só ele que tem pecado, não. A Bíblia nos ensina que todos pecaram. E todos incluem a mim. E todos incluem a você. Sim, você tem pecado. A criança menor tem pecado. A palavra de Deus mesmo diz que todos nós temos pecado, não há justo nenhum sequer. Ó, criança, desde que nascemos somos pecadores, fazemos coisas que não agradam a Deus, pensamos coisas que não agradam a Deus, falamos coisas que não agradam a Deus. E Deus, Ele é santo. O nosso Deus é perfeito. Ele é um Deus bom. Você sabe o que quer dizer bom? Bom é aquele que não tem nenhuma maldade. Bom é aquele que é perfeito. E só tem um que é assim, perfeito. É o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o único Deus verdadeiro. O Deus que pode fazer qualquer coisa. O Deus santo, que nunca pecou e nunca vai pecar. Mas a Bíblia diz que ele ama o pecador. Embora que Deus é santo e não gosta do pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama as pessoas. Ele ama você. Ele me ama. Ele ama cada um de nós com amor eterno. Ele diz na sua palavra, crianças, lá em Jeremias 31, versículo 3. Ele diz, Jeremias capítulo 3, 31, dizer, com amor eterno eu te amei. Sim, o Senhor amou você com amor eterno. Como Ele ama você, com uma maneira muito especial. Ele amava também aquele jovem, com uma maneira muito especial. Mas só que aquele jovem nem queria saber do amor de Deus. Ele só queria ficar longe, longe de tudo que Deus se agrada. E ele queria ir bem mais e mais para longe, não é? Mas, crianças, o seu pai,
que amava tanto seu filho. A Bíblia diz que ele continuava lá, com o filho mais velho na fazenda, e todos os dias ele orava pelo seu filho mais novo. Ele nunca esqueceu do rapaz. E todos os dias ele ia lá na porta e ele, ó, será que é hoje que meu filho vai voltar? Ele ficava lá esperando se ele podia ver o seu filho voltando. Ele tinha aquela esperança, porque ele amava de verdade o seu filho rebelde. E crianças, o tempo passou, muito tempo passou, e o filho não estava voltando não. Cada dia que o pai olhava, não vinha, não vinha o seu filho. Ele estava lá, gozando sua vida, mas a Bíblia diz, crianças, que um dia, ele que pensava, né, que tinha ainda muito dinheiro naquela sacola, e continuava gozando sua vida, e saía com seus amigos, e vivia uma vida de pecado. E olha o que a Bíblia diz, que ele gastou tudo. Crianças, ele gastou tudo sem nem saber que o dinheiro estava acabando na sua sacola. Só foi gastando, até que um dia, crianças, quando ele chegou lá, que pegou aquela sacola, que virou, só tinha uma moeda. Só uma moeda. Ele tinha gastado tudo. E agora, meninos e meninas, sabe o que ele fez? Ele disse, agora, o meu dinheiro acabou todo. Ah, eu tenho que procurar meus amigos. Cadê os meus amigos que eu gastei tanto com eles? Agora eu vou atrás deles. E então, ele foi procurando os seus amigos. Mas sabe, nenhum dos seus amigos podia lhe ajudar. Crianças, agora ele não tinha mais dinheiro. E então seus amigos não podiam fazer nada. Quando ele chegou falando, não tenho mais dinheiro, meu dinheiro acabou, agora vocês vão me ajudar. Os amigos foram saindo. Cada um foi saindo, cada um foi saindo. Ele foi ficando tão só. E a Bíblia diz que mesmo naquela época veio uma fome. Crianças, naquela terra onde ele estava, naquela terra tão longínqua, veio uma fome grave. Não choveu por algum tempo, não tinha plantação, ninguém podia trabalhar, somente as pessoas que eram bem ricas, que tinham alguma coisa. E esse pobre rapaz, que tinha tanta coisa, suas roupas foram acabando, foram ficando feias, foram ficando rasgadas, o tempo foi passando e não tinha dinheiro. Ele não tinha nem o que comer agora. Oh, crianças, ele saiu, não é? Saiu procurando, ele saiu querendo um emprego, mas quem queria dar um emprego para um jovem rebelde que não soube aproveitar o seu dinheiro, que gastou o seu dinheiro todo vivendo uma vida de pecado e não achava emprego? Ele estava com fome, todo sujo, com as roupas rasgadas, os amigos fugiram. E agora? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Na semana que vem, nós vamos descobrir o que ele vai fazer, tá bom? Vamos ver qual o emprego que ele achou e o que foi que aconteceu na vida daquele jovem. Mas, meninos e meninas, não espere chegar esse tempo tão ruim. Aproveite agora para ouvir os conselhos dos seus pais que amam você, para fazer aquilo que agrada a Deus, para andar no caminho do Senhor, guardando a palavra de Deus no coração, para não pecar contra Deus, tá certo? Essa semana, procure fazer aquilo que agrada a Deus. Guarde a palavra de Deus no coração, para não pecar contra Deus, e faça aquilo que vai agradar a Deus. Obedeça a seus pais, obedeça a seus professores, seja obediente, tá certo? E assim, crianças, você pode ser feliz. Porque nós cantamos, não é? Temos que ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Então faça isso essa semana. E se você conseguir, me conte, tá certo? Me conte na próxima semana como foi. Você obedeceu? Você ficou feliz? Ou você desobedeceu e passou por uma luta? Então, vamos lembrar do nosso pedacinho. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tá bom? E a semana que vem a gente continua. Vamos terminar cantando nossa música, não é?
Ninguém deve se esquecer. Cante agora. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Isso mesmo, crianças. A gente se encontrar na próxima semana, tá certo? Uma semana abençoada para você. Que Deus esteja cuidando de você. Aproveite o feriado. Brinque bastante, mas não se esqueça de ter o seu tempo com Deus cada dia, tá certo? E vamos orar para terminar. Nosso Pai querido, obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso. A Tua palavra, Senhor, que é verdadeira, nos ajude, ó Deus, guardar a Tua palavra no coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Abençoe os nossos alunos, ó Pai, que eles possam mesmo guardar a palavra do Senhor, que eles possam ser felizes, obedecendo o que a Tua palavra ensina, Senhor. Nos dê uma boa semana, Pai, até podermos encontrar outra vez. Obrigada por tudo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, crianças? Vamos terminar? A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Amém, crianças. Deus abençoe você. Beijo no coração. Até domingo.